continuidade, né, então, ao nosso projeto aí, Evangelize, o tempo é esse, é agora, dando continuidade a essas experiências que têm sido compartilhadas, né, por várias casas que já passaram por aqui. Hoje, na noite de hoje, a gente terá as queridas amigas Catiane, coordenadora do Centro Espírita Emmanuel, da área de infância e juventude, e a nossa querida amiga Joyce, também coordenadora, né, da infância, que estarão compartilhando a experiência, né, que elas estão tendo nesse período da pandemia. Queridas, sejam muito bem-vindas. Aguardamos muito tempo, né, para que vocês estivessem aqui conosco. Então, por favor, podem nos abrilhantar a noite com a experiência de vocês. Nós que agradecemos, né, a oportunidade, né, em mostrar um pouquinho, né, da nossa prática da ação evangelizadora, né. Na verdade, é uma troca de experiências, né, com esse projeto aqui. Estamos muito felizes pela oportunidade. E foi uma alegria enorme, né, receber o convite do AIGE, em especial da Vanessinha, que já vinha conversando com a gente há bastante tempo, nos preparando, né, para esse momento. E hoje a gente está aqui para compartilhar todo o nosso dia a dia, né, o que a gente vem aprendendo, né, com vocês nesse projeto. Muito feliz. Tá certo. Então, meninas, é com vocês, tá? Muito boa noite a todas. Ok. Vamos lá? Vamos apresentar nossa casinha do amor, né? O Centro Espírita Emmanuel. O Centro Espírita Emmanuel foi fundado em 3 de junho de 1984. Ele já tem 36 anos, né, de atividades. Estamos localizados no bairro do Japim, na Rua 40. Nós temos hoje a média de 34 trabalhadores. Atendemos semanalmente a média de 150 pessoas, entre crianças, jovens e adultos, com diversas atividades. Temos atividades de estudo. Temos o ERG, o EAD, temos o ESME, o estudo das obras básicas, a doutrina espírita para principiantes e a avaliação e a evangelização infantil e juvenil, né? Também temos atividades de assistência espiritual, que é a palestra pública, e assistência à melhoria moral e material, que é o nosso tratamento espiritual. As nossas atividades sociais, elas são 3 projetos. Temos a Sopa do Amor, temos Mãos de Maria e a entrega de cestas básicas. Essa entrega de cestas básicas aconteceu agora devido à pandemia. Atualmente, a Sopa do Amor e Mãos de Maria não está ocorrendo no momento, mas a entrega de cestas básicas surgiu agora esse projeto. O Emmanuel hoje está fechado, né? Porém, com algumas atividades em andamento no modo online, que é através do aplicativo Meet, né? Nos meses de janeiro e fevereiro, por padrões da nossa casa, né, tivemos que fazer uma seleção de como é que eu posso dizer? Vários cursos, né? Vários cursos nesse mês de janeiro e fevereiro, né, realizados pela Federativa. Inclusive, tivemos a presença do Lucas, da Dani, do JP, né, que deram um apoio muito grande para a gente, né, e toda a equipe do AIGE, né, que fez total diferença, né, nos motivando, nos encorajando nessa atividade que é tão importante, né, em toda a casa espírita. Hoje, atualmente,
somos 9 evangelizandos. 9. 4 são novos. De 9, 4 são novos. Então, teria que passar por essa nova capacitação, né? Na nossa matrícula, a gente realizou em sábados consecutivos. A gente desenvolveu uma espécie de entrevista para entender a realidade de cada família. Foi um tipo de diálogo fraterno. A gente sentou com cada pai, mãe e fez essa entrevista bem com calma. Por isso, foi 3 dias consecutivos. Eu acredito que isso foi fundamental para que tudo isso fizesse sucesso. A nossa evangelização acontece aos sábados, às 15 horas, até às 17 horas, finalizando com o projeto da Sopa do Amor, né? Hoje, atualmente, temos um total de 6 turmas. Temos o nosso berçário, né? Nessa matrícula, tivemos... Sumiu aqui para mim, Catiane. O slide. Alô? Estou ouvindo. Não apareceu ainda? Não. Só um minuto. No slide, ele vai mostrar quantas crianças em cada turma, né? Uhum. E o total de crianças matriculadas antes da pandemia. Então, no berçário, nós tivemos matriculados 5 evangelizandos, sendo que dos 5 já tínhamos uma criança estrangeira, né? A nossa casa, desde outubro, em meados de outubro de 2019, a gente já estava abrigando os venezuelanos, né? A gente já teve esse contato com os venezuelanos. Então, a gente teve em todos os ciclos a presença de crianças venezuelanas. Então, no berçário, nós tivemos 5 matrículas, sendo um estrangeiro. No maternal, tivemos 8 matriculados, também contendo um estrangeiro. No primeiro ciclo de infância, 8, né, tendo 2 estrangeiros. No segundo ciclo de infância, 6 matriculados, sendo apenas um estrangeiro. No da juventude, no primeiro ciclo, tivemos 6 matriculados, sendo um estrangeiro. E no segundo ciclo da juventude, 12 matriculados, sendo 4 estrangeiros. Isso totalizando 45 evangelizandos. Então, a gente já estava com esse desafio, né? Que era justamente ser bilíngues, né? Ter que falar o português e o espanhol, né, perante essa realidade que a gente estava passando, né? E aí, as atividades, Joyce está conseguindo visualizar? Está muito pequeno, mas vamos lá. A gente iniciou as nossas aulas no dia 14 de março, onde a gente fez uma temática, né? Onde a gente preparou o passaporte para que as nossas crianças pudessem embarcar numa bela viagem, né? E logo no início dessa viagem, né, a gente ficou diante ao coronavírus, né, que foi o Covid-19. E tivemos, além da evangelização, como todas as atividades presenciais suspensas, né? Então, a gente iniciou num sábado, no outro sábado, a gente teve que suspender as atividades, né? Então, o mais rápido possível, a gente sentou, nos reunimos, né? E como a gente estava cheio de energia, vontade de evangelizar, a gente decidiu a não parar,
né? Já vinha passado por vários cursos, né? A gente estava motivado, tinha vindo do evento da juventude, que foi a Comean, então a gente estava com muito material para colocar em prática, né? E a gente estava motivado, a gente queria continuar, né? E aí a primeira ideia foi, então, a elaboração de videoaulas, né? A gente montou roteiros, né, de videoaulas. Inicialmente foram elaborados pela Catiane, né, a nossa coordenadora geral, sempre baseado pelo planejamento da FEB, né? Todo aquele roteiro da FEB. Mas, conforme a gente estava numa realidade diferente, né? Estava acontecendo a pandemia, e então a gente teve que atender a necessidade das nossas crianças, né? Com temas que confortassem elas, né? Aí a gente passou, né, a traçar novas ideias, novos roteiros, né? E os vídeos foram feitos. A gente começou a montar videoaulas com roteiros tipo a força do pensamento, trabalhar a parte mental das nossas crianças, tipo, você tem medo da morte? Né? Preparar elas para esse momento que estava acontecendo. As videoaulas, né, são postadas no mesmo horário da nossa evangelização, às 15 horas, né? E com o intuito de aproximar os nossos evangelizandos da gente, né? A gente, primeiramente, era pelo WhatsApp, né? E até hoje, né? Quando a gente não tem uma resposta pelo WhatsApp, a gente vai pelo Instagram, ou então a gente conversa. Se no sábado a gente não teve um contato com eles, a gente procura ter um contato durante a semana, né? E aí a gente ia em busca desse feedback, né? Para saber se esses vídeos estavam sendo, né, sendo vistos por elas. E a gente teve também o desafio de saber aonde a gente iria armazenar esses vídeos, né? Para a gente dar acesso para todas elas, né? E aí a gente usou o aplicativo Instagram, né? Que no momento ela está atingindo, né, as nossas necessidades, né? E inclusive a gente atingiu outras crianças, outros jovens, adultos, né, de várias zonas da nossa cidade. Agora a Catiane vai dar continuidade. Mesmo com os vídeos, né, a gente não atendia, né, não tinha um feedback de todas as crianças, né, eles não tinham como ter acesso, né, algumas, como a gente já falou, a gente teve a presença dos venezuelanos, então, assim, a nossa casa, o nosso público, dizendo assim, nossos evangelizandos são de diversas classes sociais, né, então a gente teve que pegar várias ferramentas, várias formas de estar próximos a eles. Então, a gente tentou, a primeira foi essa que a Joyce falou, que foi o vídeo. Depois, pegando já os feedbacks dos vídeos, a gente viu a necessidade de ter encontros online, para justamente verificar se esses vídeos, né, estavam sendo absorvidos, né, pelos nossos evangelizandos. Então, a priori, nós começamos com 2 ciclos, que foi justamente o segundo ciclo da infância, né, e o primeiro e segundo ciclo da juventude. Então, a gente começou com eles, que eles já são os pré-adolescentes e adolescentes, então eles já tinham mais acesso, né, à internet, então nós demos início com isso. E após esses estudos, né, esses encontros, a gente encerrava as atividades, né, às 17 horas, né, com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse estudo a gente fazia juntamente, a gente faz, né, até juntamente com a equipe do AAPS, que é a equipe da SOPA, né? Então, como presencialmente a gente já fazia esse encerramento, abertura e encerramento juntos, então online a gente também faz esse encerramento, tá? Às 17 horas, pelo aplicativo também.
do meeting, tá? E aí, mesmo assim, a gente não conseguia acessar. Não, sabe aquela coisa, saudade dos pequenos e tudo mais, aquelas crianças que a gente não conseguia de nenhuma forma. E aí a gente decidiu fazer uma parceria com a APS, né, que é a área que faz o trabalho social da nossa casa. Então, como eles paralisaram, né, porque as atividades dele realmente eram presenciais, né, que é a distribuição da sopa para a comunidade, e os Mãos de Maria, que era o trabalho de artesanato. Então, não tinha de forma alguma como fazer isso nem online. Então, eles fizeram um projeto devido à pandemia, que foi a entrega de cestas básicas, né? Então, com a entrega de cestas básicas, eles tinham... eles entregavam essas cestas para as famílias, basicamente, dos pais e mães dos nossos evangelizantes. Então, foi daí que a gente surgiu a ideia de fazer a entrega de kits de atividades, justamente junto com a entrega dos kits dos ranchos. Nesse kit de atividades vai todo um material pedagógico que é elaborado e feito durante as aulas, né? Também nós colocamos um material escolar, caso a criança necessite, para executar as atividades, né? Tesoura, cola, lápis de cor, para os bebezinhos, né, do berçário, algodãozinho para colar, barbante, então tudo que seria usado nas aulas, né, ou então o que fosse para ser feito a atividade, a gente já entregava previamente, né? E as atividades eram diversas, né? Então os vídeos eram basicamente com a mesma temática. E cada evangelizador iria ter que elaborar previamente as atividades de acordo com o seu ciclo, né? Então, por exemplo, aí no exemplo tem a minha família, né? Então, cada ciclo ia elaborar a sua atividade de acordo com o ciclo que está trabalhando, né? Que está exercendo, né? E não podia faltar as guloseimas, né? Então, eles adoram adoçar a vida, né? Então, durante as nossas atividades presenciais, a gente sempre dava, né, um bombom, um chocolate, para incentivar, para eles participarem na aula. Então, também, isso estava dentro dos nossos kits. Esses kits, normalmente, eles são entregues no primeiro ou no segundo sábado de cada mês, tá? E aí, as atividades, como eu já falei, elas estão sempre vinculadas ao tema, né, que é colocado nos vídeos, né? E aí, eles vão... tudo sendo elaborado pelos evangelizadores previamente, para que eles possam ter, executar as atividades, né? Então, assim, por exemplo, se no mês tiver 3 sábados, então vamos lá, primeiro sábado foi Deus, o segundo corpo e o outro espírito. Então, a gente já fazia todas essas atividades de acordo com os temas que iam ser trabalhados, né? E entregava no mês. Quando for no próximo mês, a gente entrega, são 4 sábados, as 4 atividades e todo o material para serem executadas as atividades. E aí, com a entrega dos kits, a gente teve uma surpresa, né? À medida que o AAPS ia entregando as cestas para as famílias, eles iam recebendo outras famílias. E a coordenadora chegou comigo e perguntou: Catiane, olha, eu consegui mais tantas famílias e a gente faz toda, né, uma conversa e diálogo com a família, ele tem tantas crianças, tem tantos jovens, tu vais conseguir aplicar as atividades com esses novos também? Então, a gente já... outra surpresa, né? A gente já foi outro desafio. Então, vem mais novas crianças. Então, em nenhum momento a gente pensou em não evangelizá-los, né? Não entrar em contato com eles também. Então, a gente foi, né? Como Jesus nos disse, né? Ir de evangelizar a todas as gentes. Então, a gente não teve empecilho algum e a gente começou a abraçar e receber essas novas famílias também, né? Sendo que surgiu novas famílias, mas também surgiram algumas dúvidas, porque essas novas famílias eram de famílias que nunca tinham ido numa casa espírita, né? Não conheciam como é que funciona, o que é,
né? Então, apareceram várias dúvidas. E a cada entrega de kits, a gente sempre perguntava, porque tem famílias, a gente quis assim, tem famílias que tinham acesso à internet, só o WhatsApp, mas não tinha acesso ao Instagram. Então, a gente mandava os vídeos. Aí a gente entregava as atividades, só que a gente só tinha o contato ou ligando, né, que eles não tinham acesso à internet, ou a ida de cada entrega de kits. Tinha famílias que não tinha, a gente não tinha um contato, né? Então a gente perguntava, e aí quando era a entrega dos kits, já era uma troca de estudo ali também, porque ele perguntava e a gente entendia, então daí que surgiu a cartilha, para ver se a gente conseguia diminuir as dúvidas, né? E passar o conteúdo aos pais, né? Então, dentro dela tem todo o conteúdo doutrinário com que a gente vai estudar naquele mês, né? Então, a gente pegou, inicialmente, eu acredito que os evangelizadores das antigas, né, devem conhecer aquele livro, 52 lições, né, de catolicismo espírita, né? Eu comecei usando isso e quando veio essa necessidade, eu pensei logo nele, para justamente, lá tem vários temas simples, né, e bem compreensíveis, de uma linguagem simples que todos possam compreender. Então, a gente fez em formato de, tipo panfletinho, né, contendo os temas todos e mais algumas informações, né, para os nossos evangelizandos, e a gente orientou que eles lessem, né, que se não no sábado, que eles tirassem um tempinho, né, para dar uma lida num tema e que acompanhasse eles nas atividades, né, durante a semana também. E aí, a gente ia fazendo uma avaliação semanal, né, do grupo em si, do AIG, do CEI, e a gente ia perguntando, e aí, como é que tá, e tudo mais, né? E aí a gente definiu fazer os estudos online com todos os ciclos, né? A gente viu isso também muito aqui nesse projeto, né, com as experiências das outras casas, né? Então, a gente decidiu abrir para todos os ciclos. E aí, a gente começou fazendo uma abertura, que já era feito presencialmente, e a gente a priori não fazia online, mas a gente aderiu à abertura de todos os evangelizadores às 2 horas. 15 horas o estudo online, com berçário, maternal e o primeiro ciclo, né? E às 16 horas o estudo online com o segundo ciclo e em paralelo à juventude, né? E às 17 horas a gente encerrando lá, né? Com o evangelho, com o estudo do evangelho do segundo espírito com a equipe do AAPS. Então, até essa quebra de horários, né? Alguns começando 15 horas, outra turma começando 16 horas, a gente teve que ter uma delicadeza. Por exemplo, eu tenho 3 filhos, né? E eu não tenho celular um para cada, né? Eu tenho uma de 3, tem um vai fazer 7 agora, e tem uma de 10. Então, a gente teve que fazer uma mesclagem, assim, o nosso evangelizando vai ter, então, por isso que tem essa quebra de horários, né? A gente teve que sentar e verificar direitinho que os que têm acesso à internet, se eles podiam participar. Então, a gente fez essa divisão basicamente assim, para tentar atender, né? Tem outros evangelizandos que têm 2, 3 irmãos também, por isso que a gente fez essas quebras para poder atender também, para que todos possam ter acesso, né? E aí a gente estava com uma expectativa, né? Será que a gente vai conseguir? Em momento algum a gente pensou em desistir, mas a gente teve um alcance bem significativo, né? E todos nós ficamos muito surpresos com todos esses trabalhos aí, todas essas experiências que nós tivemos. Foi pelos vídeos, foi pelo acesso do Instagram, né, que a gente conheceu, não só conseguiu atingir novos evangelizandos, mas novos parceiros, né, evangelizadores, que sempre comentavam os nossos vídeos, e isso nos motivava muito mais. Então, a gente teve um alcance bem significante. E o que isso aconteceu? Fez com que aumentasse, né, a ação também, a parceria com a APS, né? Então, tudo isso gerou um grande alcance.
Nós iniciamos em março, né? E tínhamos 5, né, como a gente falou lá anteriormente, 5 evangelizandos no berçário. Então, duplicou, foram para 10. No maternal, de 8 foi para 12. No primeiro ciclo de infância, de 8 foram para 10. No segundo ciclo, então, cada ciclo teve um aumento significativo, né? Então, essa ação a gente fez somente para a área de infância, né? A equipe da juventude, eles já continuaram com a mesma pedagogia que eles estavam anteriormente, porque os jovens tinham acesso, inclusive os venezuelanos, né? Eles tinham acesso. Mas mesmo assim teve um aumento, né? Pouquinho, mas teve. O primeiro ciclo da juventude de 6 a 8 e o segundo ciclo da juventude permaneceu, né? Mas olha o que aconteceu. Nós conseguimos de 45 ter um aumento para 61 evangelizandos, né? Então, assim, a gente ficou muito feliz, né, com tudo isso que aconteceu, né, da ação que a gente fez. Em momento algum a gente quis parar a nossa semeadura, da gente ir em busca dos nossos evangelizandos, né, que essa foi a primeira razão mesmo de estar próximo deles, né. E a gente vê muito assim, que nem uma canoa, né, que tem um foco, que tem uma direção, que nós sabemos que todos nós evangelizadores não estamos aqui por acaso, e nós assinamos, né, nós que falamos, não, vamos ser evangelizadores, com certeza todos nós que estamos aqui nós tivemos esse propósito. Então, tanto com a infância quanto com a juventude, mesmo a gente não fazendo dessa atividade que a gente mostrou para todos os ciclos, mas é como se fosse a infância um lado do remo e a juventude o outro lado do remo. Porque, por exemplo, a infância, né, a equipe da Joyce, né, e a juventude, a equipe do Efraim. Então, a gente teve uma troca de experiências muito grande aí. O Efraim, ele é super tecnológico, né? E a gente já tem muita didática, aquela coisa de carinho, de criança, né? E a gente fez muito essa troca de experiências. O Efraim passou também a entregar os kits para os jovens, né? Então, a gente ficou muito próximo, né? Não só próximo à equipe em si, mas como de todos os trabalhadores da nossa instituição, de todas as áreas, né? Então, essa ação, essa oportunidade da pandemia, ela nos uniu muito, né? Não só com os trabalhadores da casa, né? Mas como também com os trabalhadores do AIJ, da FEA, né? Com vários cursos, né? Esse projeto, o projeto Semear também. Então, isso tudo nos ajudou muito e criou vínculos, né? Entre nós, por exemplo, a gente presencialmente via a pessoa e olhava, né? Hoje não, a gente nos estudos online ou então nos encontros a gente, oi, como é que tu tá? Tá tudo bem? Sabe? Assim, a gente não tinha tanta essa, né, preocupação. Hoje a gente pergunta como é que tu tá, se tá tudo bem, como é que estão aí. Esses vínculos não só com os trabalhadores, né, mas também com os pais, né, dos nossos evangelizandos. A cada ligação, a cada mensagem, a cada encontro da entrega dos kits, isso vai, né, vinculando bastante, né? E em alguns momentos, algumas pessoas, né, que nem lá a gente está remando, né, e vem um banzeiro e tenta levar a gente para trás. Várias situações aconteceram assim. Para que tu tá fazendo vídeo, Catiane? O que tu tá editando? Isso sábado, 6 horas da manhã, finalizando e tudo. Ninguém vai assistir vídeo, não. Né? As crianças nem vão ver esse kit, nem vão ver essas atividades. Então, em nenhum momento a gente perdeu a fé, era um auxiliando o outro. Aqui já, né, falando, agradecendo a equipe, né, do AISD, que sempre quando a gente tem alguma coisa, eu não consigo fazer isso e aquilo, e essa parte de internet que a gente é meio complicado, e a gente sempre um ajudando o outro, né? Então, sempre um encorajando o outro, né? Então, isso a gente tem muita gratidão,
né, a Deus por essa oportunidade, porque a gente aprendeu muito, né? A gente aprendeu tanto essa parte de tecnologias, né? Eu acho que todo mundo, né? Mas também essa parte de unificação, de estar próximos mesmo estando distante, né? Então, a gente só tem a agradecer, né? Queria mandar um beijo aí para os evangelizadores que estão assistindo a gente, e a gente só tem a agradecer por tudo. E é isso, espero que vocês tenham gostado, né, de ver as nossas experiências. Tem algumas perguntas, né? Então, vamos lá as perguntas. Meninas, primeiramente, parabéns. Vou compartilhar essas experiências que vocês têm tido lá no Centro Espírita Emmanuel, né? Mas, assim, os nossos companheiros estão aqui, né, e querem fazer algumas perguntinhas. Então, vamos lá. O nosso querido amigo, né, o Vitor Neves, ele pergunta o seguinte: como vocês lidaram com o desafio de novos evangelizandos? Se já é difícil manter o vínculo com quem já está, imagina recebendo mais crianças. Então, a gente sabe, né, como é essa dinâmica. A gente se preparou para uma situação e, de repente, né, cresceu um pouquinho. Como é que foi isso para vocês? Tá. Então, assim, na verdade, o vínculo todo foi com os pais, né? Com os pais que vinham, a gente tentava explicar, por exemplo, como a gente já tinha famílias venezuelanas, aí migraram outras famílias. Então, era um desafio atrás do outro. Era tentar falar um portunhol e tudo, né? Mas, assim, o vínculo começou com os pais. E aí, a cada ligação, a gente tentava explicar, e eles também sempre atentos em tudo que a gente falava, mas o início, todo o start, né? Justamente isso. Os pais que nos auxiliaram com isso, porque até então a gente não teve nenhum contato com as crianças. Então, e é legal porque assim, a gente, olha, tem que fazer com eles, ler para eles, a gente colocava tudo em espanhol para eles fazerem, né, a leitura. E o mais bonitinho era que, eu entregava no sábado, quando era na segunda-feira, eles já mandavam as fotos com as atividades, as crianças fazendo. Meu Deus, eles entenderam. Então, assim, a gente ficava, que legal e tal, eles estão conseguindo fazer, né? Que bacana. Essa experiência realmente ela foi muito valorosa, assim, que vocês trouxeram, né? Vocês mandaram o planejamento antecipado, né? E depois eles terem esse retorno aí no feedback, né? E desenvolver atividade junto com vocês após os vídeos, realmente tem sido uma experiência bem legal. Mas aqui, dando continuidade aqui às perguntas, a nossa querida Ruth, que ainda há pouco estava aqui conosco, né? Pergunta o seguinte: meninas, gostei muito das experiências de vocês. Gostaria de saber como fazem as atividades com as crianças do maternal e berçário. Os pais acompanham? E aí, meninas? Exatamente, né? Eles acompanham. A Catiane é a professora do berçário, né, e maternal, e é todo esse cuidado, né, que a gente procurou. Teve um momento em que a gente falou sobre caridade, um exemplo, e teve paizinhos que não sabiam quem era o Chico Xavier. Foi quando a gente teve a ideia da cartilha, de mandar praticamente o conteúdo todo praticamente na cartilha. E aí eles iriam, né, dar uma lida para, na hora da aula, tem a vídeo, tem o roteiro da aula, e aí eles iriam junto com o evangelizador, né, fazer a aula, acompanhar e no final ter a ação, né, que é finalizar a atividade. Eles participam sim, junto com a aula, né, às 15 horas no sábado. Certo. O berçário em si, até presencialmente, é acompanhado com os pais, né? Tanto que, por exemplo, a aula do maternal, ele já tem 3, 4 anos, então eles já são mais independentes. Então, nas aulas com o tio André, que ele é do maternal, eles já vão, os pais só deixam eles lá e eles já ficam quietinhos, né? Agora, do berçário, não. Do berçário já é um desafio. Tanto que ninguém quis ficar com esse ciclo,
E eu que assumi, né? Então, já era um desafio presencialmente, ainda mais agora online. Então, é mais um momento, assim, para a gente ver. Eu coloco nas aulas online a imagem de todos os amiguinhos. Aí, olha os novos que entraram, que recebem um kit também. É mais um momento com eles de mentalizar, passar as musiquinhas, né, acalmá-los. E o tempo não é de 1 hora, normalmente é de 30 a 40 minutos, porque eles não ficam, né, quietinhos. Então, é mais um momento de harmonização, deles lembrarem de nós, para ter esse vínculo, né? Sempre estar com vínculo. Manter o vínculo é muito importante nesse processo, né? E vocês estão fazendo adequadamente, porque estão reduzindo o tempo, né? A gente sabe que as crianças têm essa questão aí de não conseguir ficar muito tempo ali, né? Então, não é mesmo o mesmo tempo presencial, né? Nessa questão do virtual. Mas então, vamos lá. Aqui a gente tem uma outra pergunta da nossa companheira Jane, e ela diz o seguinte: como foi essa experiência com os evangelizadores? Todos acreditaram nesse projeto, gente? Como é que foi? A gente sabe que não é fácil a gente manter o ânimo, né? Tá ali firme nos estudos, no planejamento. Como é que foi isso? Conte um pouquinho para a gente. Foi um desafio, né? Até para mim mesmo. Eu tive que gravar vídeo, coisa que eu nunca imaginei. Gravar vídeo, né? De forma lúdica. A princípio, eu estava bem cômodo. Ela montava todo o roteiro, editava as aulas, né? E ela não. Vocês também têm capacidade. Bora, cada um vai conforme o que a tua turma está precisando, o que eles estão necessitando. Qual o tema da aula aqui? Poxa, teve um evangelizando em que o vozinho faleceu. Então, bora falar, será que ele tem medo da morte? Vamos falar sobre a morte, baseado na nossa doutrina? Lá a gente montou o videozinho sobre isso. O poder do pensamento. O pensamento tem um poder. Então, a gente falou sobre, né? Então, isso eu nunca imaginei. Então, tu imagina por demais, né? E aí eles abraçaram a ideia, né? E, graças a Deus, em nenhum momento, até os novos evangelizadores sempre vestiram a camisa, não, bora. Mas a edição eu ainda continuo fazendo, né? Mas sem problema algum. Eles fazem o roteiro, me mandam para mim dar uma olhada no roteiro, tudinho direitinho, e aí a gente vai tentando adequar tudo da melhor maneira, mas em nenhum momento todos eles abraçaram a ideia. Tá certo, muito importante essa troca, né, entre o evangelizador e vocês coordenadores, né, então realmente vocês estão no caminho certo mesmo. Mas vamos lá, nós temos mais perguntas, viu, meninas? Aqui o negócio está animado. Então, vamos lá. Próxima pergunta, gente. Podem colocar aí para a gente. Tá. A Jane, ainda assim, está aqui perguntando o seguinte para nós. Como está sendo a participação dos pais das crianças venezuelanas nesse processo? E aí, meninas, como é que foi, né? Porque antes, assim, não tinha, né, esse contato, e aí depois, ao longo do período da pandemia, vocês estavam, né, ali junto com eles. Bom, como a maioria dos venezuelanos que estão tendo, né, frequentam a casa, eles moram nas proximidades. Então, a gente tem esse vínculo. E a gente ficou um pouco distante porque eles são pedintes, né? Eles pedem. Então, é até engraçado, porque quando eu paro no semáforo e aonde eles estão, aí eu abaixo o vidro e pronto. Aí vem um bando de criança para cima do meu carro. Acho que o pessoal até fica, o que essa mulher vai entregar alguma coisa? A gente tem um vínculo com eles no dia a dia. Apesar que no início da quarentena, eles não estavam expostos e tudo.
Mas a gente tem um vínculo com eles, com a entrega das cestas básicas cresceu ainda mais, a Joyce tem até experiência também, né, Joyce? Eu acho que todos os ciclos têm o Evangelizando, então a gente tem esse vínculo com eles, sim. E nenhuma dificuldade. As crianças já falam aquele português assim também, falam, oi, tia. Eu tenho 2 crianças, né? Os pais têm o bom senso, a vontade de participar, né? A gente, como eles são perto da casa e a gente tem passagem por eles, olha, já está chegando o horário, vamos para casa, vamos para a evangelização, né? E os pais já estamos indo, né? E para entender também, eles têm boa vontade de entender. Eles cantam as musiquinhas em português, né? Apesar da gente também traduzir, muitas coisas a gente procura traduzir para que eles entendam, né? Mas é bem assim, eles procuram fazer. Hoje a gente vai fazer a prece, o Pai Nosso, quem vai falar é o Alejandro. Aí o Alejandro faz o Pai Nosso todo em espanhol. E aí os meninos ficam tudo, olha, hoje foi espanhol, tá chique. E aí a gente vai levando, né? E ele quer fazer. Né? E isso é legal, né? Essa participação, o pai também junto, acompanhando. Às vezes, quando dá aquela travada, o pai continua e aí ele continue, né? Incentiva. E isso é muito legal, né? Muito, muito mesmo. Uma linda experiência mesmo. Então, meninas, aqui ainda temos perguntas. Vamos ver aqui. A nossa querida Ruth pergunta o seguinte: como está sendo a receptividade dos pais e crianças com as entregas dos kits, né? Os kits que vocês falaram aí para nós. Como é que tem sido isso? Cada sábado é uma emoção, né? É uma energia tão boa, sabe? Que a gente fica assim, dever cumprido, né? Eles chegam lá. Infelizmente, a gente pede que eles não levem as crianças, né? Já é tudo um grupo reduzido. Tanto do AAPS vão 2, 3 pessoas e da evangelização também. Então, os pais vão e a gente, no início, eu já queria ir abraçar e aí o Efraim, ei, Cátia, não sei o quê. Aí eu, é verdade. Mas é difícil, mas a cada entrega dos kits, né, é uma alegria e pelo fato, tem mães, né, que tem 3, 4 filhos, e aí sai cheio de kits e não tem esquecido de nenhum, sabe? Eles se sentem, assim, lembrados, né? Então, é uma alegria só, gente, na entrega dos ranchos e dos kits. Maravilha, né? É uma troca, eu imagino, assim. Eu também evangelizo e faz um tempão que eu não vejo as crianças, a não ser virtualmente, né? E eu tenho ideia, assim, de que se eu ver as crianças, né, vai ser aquela alegria, né? Então, eu imagino a emoção de vocês. Então, vamos lá, gente. Ainda temos aqui perguntas. A Letícia Lira, ela pergunta o seguinte: os números dos celulares dos pais, vocês conseguiram na matrícula? Alguns Sim. Na matrícula, né? E também na avaliação para a entrega do projeto, né? Dos ranchos. Foi feito lá também. Aí a gente pegou todo o material. Uma espécie de cadastro, né? Que vocês não tinham todos esses dados, né? E aí vocês pegaram nesse momento, né? Da entrega das cestas, né? O AAP já faz todo um trabalho, né? De entrar em contato, saber quantos são na família, né? Para também fazer um rancho de acordo, né? Com cada família. Então, ela já chegava comigo com todos esses dados. Ela já me passava os dados. Olha, tem tantos, se tinha algum deficiente físico, que tem, né? Várias crianças assim. Então, ele já dava isso tudo. Ela falava, Cátia, olha, ele não enxerga direito, ele tem um problema visual, esse daqui não anda e tal. Então, a gente já fazia isso nas atividades, né? Então, isso tudo ela já dava para a gente novos. E os anteriores a gente já teve, como a já explicou, as matrículas que a gente teve um bom diálogo. O legal também dessa atividade que vocês estão desenvolvendo agora, né,
que vocês estão interagindo também com uma outra área da casa, né? Então, essa parceria, esse compartilhar, ele é importantíssimo, né? Para que a atividade transcorra em harmonia na casa, né? Essa experiência que vocês estão trazendo, essa união, ela é importante. Mas, enfim, as meninas estão colocando aqui as perguntas para a gente, mas, assim, o Elvis está trazendo, boa noite, Elvis, está trazendo uma pergunta aqui para nós, né? Houve alguma resistência em fazer os vídeos? Como vocês superaram a falta de experiência ou a timidez? Não é fácil, né, meninas? A gente sabe disso, né? De repente, de uma hora para outra, você vira o YouTuber, né? Pedi apoio à minha filha, que agora descobri, Elvis, os aplicativos, que são as máscaras. Fui colocar óculos, fui colocar tudo que podia colocar para poder dar uma, né? Mas é muito bom, é muito legal, né? A gente vê a alegria deles, né? Quando eles... Hoje vai ser ministrada a aula por alguém especial hoje, entendeu? E aí eles ficam aguardando. A gente não fala, né? Quem é o evangelizando que vai ministrar a aula. E aí eles ficam esperando o que a gente vai fazer. Isso é gostoso, quando é titia do berçário, né? Teve uma bebê, titia Joyce, titi, né? Eles sabem, né? Isso é muito bom. A gente reconhece, né? No início, era eu que fazia, né? Todos os vídeos e tal. Eu tinha que motivar a equipe. Bora lá, gente, né? Bora que cada um tem potencial, cada um tem seu jeitinho, mas consegue. Tinha gente que gravava os vídeos em um dia e me mandava. Agora tinha gente que passava 1, 2, 3, 4, 5 e ia embora. Já estava, gente, já é sábado, me manda o vídeo, mas conseguia, né? Cada um do seu jeitinho, né? Com as suas particularidades, né? Então a gente deixou isso bem livre, né? Eu já fazia eu já acompanhava os roteiros que eles mesmos faziam, né? Que eu queria que fosse algo assim que eles fizessem mesmo, né? Como os planos de aula, né? Que cada um, a gente aprendeu tanto no curso, né? Que cada um tinha que ir em busca de material e fazer o planejamento das aulas e iam planejando os roteiros também. Entendeu? Então, e era sorteio, né? A gente faz sorteios, né? Tem uns que caem 2 vezes, ou não, esse mês caiu esse, então. A gente já tem até o final de setembro todas as aulas já definidas, né? E cada evangelizador qual irá fazer, né? Então já está tudo definido até o final de setembro. Muito bom, uma ótima ideia. Então, meninas, aproveitando que vocês falaram em setembro, depois nós temos o mês de outubro, né, que é o mês das crianças, e com certeza vocês já devem estar pensando aí, nossa, o que a gente vai fazer aí, né, para essas crianças nesse período, né, que realmente, né, estamos nesse período que ainda assim vai durar ainda um tempo, né, que a gente sabe ainda que esse retorno, ele não vai ser de imediato ainda, né, mas assim, o que vocês estão imaginando agora para esse período do Dia das Crianças, né? Um kit especial, alguma coisa assim diferenciada? Vocês já conversaram sobre isso? Olha, tem várias ideias, mas a diretoria da casa já tinha me alertado, né? Que talvez esse ano nós não voltemos, né? Com as atividades presenciais, né? Então, nenhuma atividade está ocorrendo ainda na casa. Então, a gente estava assim, a gente foi até setembro, justamente para ver se ia vir logo a vacina, alguma coisa, para ver se a gente conseguiria em outubro estar todo mundo junto, né? Então, a gente ainda não definiu, mas com certeza os kits de outubro, né, vai ser bem especial. A gente está aí com algumas ideias, mas vai ser algo especial, sim. Certo. A gente tem mais uma pergunta aqui. Né? Vendo alguns padrinhos para algumas crianças. Né? Olha, é importante, né? É uma ideia também. As guloseimas diferenciadas que eles gostam muito. Bacana. Bacana mesmo. Então, a Lídia também está trazendo uma pergunta aqui para nós, nossa querida Lidinha, né? Como vocês fazem a adaptação das atividades para as crianças especiais, né? Que vocês bem colocaram ainda há pouco. É a mesma coisa que nem com os bebês, né?
que as especiais são bebês, né? Então, a gente é todo o vínculo com os pais, a gente conversa muito com eles, né? A forma que deve ser feita, até os pensamentos a gente fala, né? No momento que for fazer atividade, tentar passar. É bem difícil também, porque eles são, esses noves, então, nunca foram na casa espírita, não tinham nem ideia de como que eram feitas, né, as atividades. Então, é todo um jogo de cintura, né, para estar conversando com eles, e alguns não são, assim, tão harmoniosos como a gente gostaria que fosse, né? Então, a gente tem que falar com jeitinho, direitinho, mas, graças a Deus, esse vínculo tá, né? Então, qualquer informação que a gente peça, pergunta nas ligações que a gente faz, né, semanalmente, então, eles sempre estão receptivos. E é o momento de vincular, perguntar como eles estão, né, se fizeram atividade, se tem alguma dificuldade. Então, é sempre o contato com os pais. Porque sem eles, a gente não teria nenhum contato, né, com os evangelizantes. É um momento bem importante, né, que a gente tem que avaliar essa questão da importância da família na questão da ação evangelizadora, né? Não tem como, sendo ela virtual atividade ou até mesmo presencial, né, de uma certa forma, né, nessa entrega de kits e tudo mais, vocês têm que ter o contato com a família, né? Então, importantíssimo esse trabalho que vocês estão desenvolvendo aí com a família das crianças também. É um estreitamento de laços que realmente eles nunca vão esquecer, não é verdade? Mas eu ainda acredito que com essa situação o vínculo aumentou mais, porque às vezes os pais ou deixavam na esquina, né, da casa e eles iam andando. A gente não tinha, cadê tua mãe? Eu queria falar e tal. Não, ela já foi, deixou ela na esquina. E agora não, a gente tem que realmente falar. Então, só cresceu, né? Isso. Muito bem. Mas a gente tem aqui uma perguntinha ainda. Vamos lá. A nossa Lídia está demais hoje, perguntando só. Então, ela pergunta o seguinte: como é a parceria da equipe da infância com a da juventude nesse momento? Ela já era assim, né, integrada, ou ela melhorou, né, agora com essa questão aí toda da pandemia e tudo mais? Olha, a gente sempre, as atividades sempre foram juntas, né, da infância e da juventude, só os horários os mesmos, a harmonização da equipe, tudo junto, abertura, encerramento sempre foi junta, né, só que, por exemplo, a juventude ficava um tempo a mais, ele achava, o coordenador da juventude é o Efraim, né, então ele achava necessário um tempo a mais, então ele tinha as particularidades dele. Só que agora, com a pandemia, nesse nosso projeto, ele foi primordial, né? Então, a gente tem o primeiro ciclo com a Amanda, né, da juventude, e o segundo ciclo com a Efraim. A Amanda fez vários vídeos, né, nos auxiliou muito, né, inicialmente, às vezes, não, eu quero fazer esse tema, Catiane, não sei o que, ela ia, pai, fazia. O Efraim, se não fosse o Efraim, eu não sei como é que seria essa parte tecnológica. Eu não sabia entrar no Meet, eu não sabia Instagram fazer essas coisas, não sabia nada. Então, a gente, né, sempre um ajudando o outro, né, na elaboração dos kits. Catiane, como é que a gente faz? Qual atividade, o que, é que vocês estão fazendo e tal? Falei, bota uma guloseima também, bota um negocinho que os jovens também gostam. Então, assim, foi troca de experiências, né? E é como aquilo que eu falei mesmo. Os dois juntos, né? Infância e juventude, aquela troca de experiências, por exemplo, até nas edições dos roteiros, por exemplo, olha, Catiane, tu tem que fazer uma abertura, depois vem a vinheta, depois tu começa o início. Isso tudo foi o Efraim que me auxiliou, entendeu? Que ele já trabalha com isso, né? Então, foi assim, unificação total. Maravilha. E vocês fazem algum estudo entre vocês, equipe de evangelizadores, né? Ali para fortalecer o vínculo, esses laços aí? Ou vocês estão fazendo agora? Como é que tem sido feito essa parte? A gente faz a abertura, né, todo sábado. A gente
sempre faz uma leitura de uma obra da evangelização espírita, mas, a priori, a gente estuda o evangelho no final da atividade, né? A gente tem um estudo do evangelho segundo o espiritismo no final. E com essa parte da pandemia, todos aqueles estudos que a Joyce apresentou, está tendo mais acesso. Então, praticamente, por exemplo, as palestras, né, e os outros estudos que eu não frequentava, a gente começa a se ver mais, né, se encontrar mais agora nessa parte online. Então, os estudos da casa sempre tem equipe e tudo, mas específico da evangelização nós não temos, só mesmo o evangelho e os demais estudos que a gente participa tudo junto. E antes da evangelização, a abertura, né? Que é quando a gente alinha tudo para a aula que vai acontecer às 15. Maravilha. Meninas, então a gente já está encerrando a atividade da noite de hoje. Em nome de toda a equipe AIGE, a gente gostaria de agradecer a presença de vocês, por todo esse compartilhar de experiências que vocês nos colocaram na noite de hoje. Com certeza vai ser de muita riqueza aí para os outros companheiros, né? Tanto daqui da região, do nosso estado, como de fora também. E eu gostaria que vocês falassem, dessem algumas palavrinhas para nós e depois a Catiane fazer a nossa prece de encerramento. Esse projeto, né, Vanessa, ele serviu muito de ajuste para a gente, né? O que o Henrique falou, o que a Ruth falava, que as meninas da FAC também compartilhavam, e a gente, tipo, cara, elas conseguem fazer assim, então a gente também consegue, bora ajustar, vamos tentar alinhar. Eu acredito, e aí foi dando, né, rumo para que a gente ficasse mais forte e conseguisse atingir esses objetivos. Então, isso é fundamental, esse trabalho de vocês, gente. Foi muito importante. Sério mesmo. Obrigada. Maravilha. Cati. Não, é isso. É justamente isso. Foi troca de experiências. A gente tinha ideias, às vezes no andar um evangelizador falava, olha, não era melhor fazer isso, aí a gente via, né, a live, e aí, olha, é isso, né, André, e tal, que tu tinha falado, bora fazer, dá para fazer. Então é troca de experiências mesmo, né? Mas uma coisa é certa, depois dessa experiência não tem mais como a gente ser o mesmo, né? Tudo mudou, tudo vai mudar, não vai ter como a gente ficar, né? E nada de acomodação, né? Ninguém ficar parado, né? Então, nada é por acaso, aconteceu isso, né? Que está acontecendo. Então, com certeza, nós viemos para semear e procurando um jeitinho certo, a gente consegue. Tá certo. Muito obrigada, meninas. A gente agradece imensamente a presença de vocês e vamos à prece, né? Ok.